Prezados parceiros das redes sociais, gostaria de abordar um tema muito atual com relação ao coronavírus, mas eu gostaria de me ater a um aspecto muito importante e que é muito pouco explorado na mídia de um modo geral. Se refere às emoções humanas e o coronavírus. Como psicólogo há mais de 50 anos, sempre me chamou muito a atenção como durante anos e anos, ultimamente tem mudado muito. Durante muitos anos, repetindo, não se tem considerado a emoção, não se considerava a emoção como algo muito importante. Pois bem, quando você pega a ciência contemporânea, quando você fala da teoria da complexidade, vai mostrar que todos os organismos vivos consomem uma forma energética. Eu, pessoalmente, defendo que a energia humana é a emoção. A emoção humana, que eu vou mostrar, é uma emoção que nós vamos chamar de segundo grau, é que move o fenômeno humano. A chamada emoções primárias, todos os animais do mundo têm, todos os seres vivos apresentam uma forma emocional. Basicamente, nós consideramos 4 principais formas de emoção. Embora, no meu entender, todas as 4, ou em outras classificações que colocam 6, 7, 8, tem N classificações. E, pessoalmente, eu vou adotar, para a nossa conversa, 4 emoções básicas. Alegria, tristeza, medo e raiva. Todos os animais do mundo, todas as crianças do mundo, nascem exatamente com as mesmas emoções. Ou seja, são comportamentos fisiológicos primários, ou seja, reflexos, que defendem 2 coisas principalmente. A procriação é através da emoção e do sistema glandular que os animais são estimulados à procriação. E, por outro lado, são estimulados, da mesma maneira, a defender a vida. Alegria e tristeza se referem muito ao relacionamento, ao bom relacionamento ou à perda do relacionamento, que é a tristeza. A raiva e o medo são instrumentos, são forças que defendem a vida. Os animais, com medo, fogem dos predadores. Quando não podem fugir, desenvolvem a raiva para atacar os predadores. Pois bem, nós seres humanos nascemos com as mesmas emoções de todos os animais. Entretanto, nós vamos transformá-las em emoções secundárias. O que quer dizer isso? Embora todas as crianças do mundo nasçam com medo, reflexo dessa região bem primitiva, da região que faz a ligação entre a coluna vertebral e o encéfalo, onde é a ponte, o bulbo, são regiões que controlam as nossas reações emocionais primitivas. Todas as crianças do mundo nascem com as mesmas emoções primárias. O que chamamos emoções secundárias são aquelas emoções que são treinadas, educadas, condicionadas pela sociedade. Por exemplo, todas as crianças do mundo nascem com medo. Uma criança numa cidade hoje pode ter medo de uma bala perdida. No Rio de Janeiro isso é comum. Então, o medo é medo. A bala perdida é o objeto secundário. Uma criança, certas crianças de certas regiões da África morrem de medo de crocodilo. Porque crocodilo, em algumas regiões,
são predadores humanos. Evidentemente que uma criança em Copacabana, uma criança no centro de São Paulo, não vai ter muito medo de crocodilo, porque não faz parte da vida dele. Então, as emoções primárias, que são para defender a vida e a procriação, secundariamente, elas se adaptam aos costumes, aos hábitos, à moral, a tudo social. Primariamente, organicamente, são emoções primárias e secundariamente são emoções condicionadas pela cultura, pela sociedade. Que cada povo tem a sua ótica. Pois bem, o que eu queria abordar hoje, que me preocupa nesse instante, é que, como todo comportamento humano, também nós podemos ter, entre aspas, patologias emocionais. A alegria que é tão importante para a aproximação do outro, para a criação das relações amorosas, relações afetivas. A alegria pode ter uma patologia, pode ser um exagero da alegria, que nós vamos chamar de euforia. Tem pessoas que bebem tóxico, ficam eufóricas e acham que estão felizes. Pura ilusão. Euforia é uma coisa, é uma patologia da alegria. Como a depressão pode ser um indicador de uma tristeza muito grande. A tristeza, que é uma emoção importantíssima, que nos ajuda a recompor nos momentos de perda, essa emoção pode ser vivida muito maleficamente, e é um dos maus do nosso tempo, que é a chamada depressão. É uma emoção ruim, de perda, vivida intensamente. O medo pode ser transformado no pânico, no pavor, no pânico. A raiva pode ter como patologia a ira, canalizada socialmente. A raiva pode gerar uma série de conflitos. O que me impressiona é que, nesse momento em que todos nós estamos com a nossa saúde ameaçada, nós tendemos a viver algumas emoções negativamente. Por exemplo, dando um exemplo, muitas pessoas, ao invés de estar preocupadas com a doença, estão preocupadas com a política, de falar mal do presidente, falar mal disso, falar mal daquilo, falar mal do secretário. Isso não leva a nada. Não adianta ficar um batendo panelaço contra, um batendo panelaço a favor. O que nós temos é que nos unir, toda a sociedade, independente das suas tendências políticas, independentemente das suas questões ideológicas, e temos que usar emoções positivamente. O medo pode gerar o pânico. E tenho visto que muitas pessoas hoje começam a entrar em pânico. Como o pânico é social, ele tende a se estender a boa parte das populações. E nesse instante, uma série de comportamentos absolutamente indesejáveis podem acontecer. Por exemplo, um exemplo banal que já aconteceu em outras comunidades: a hora que faltar comida, a hora que, se houver desabastecimento, muitas pessoas poderão tentar assaltar armazéns, assaltar até mesmo residências, tentar assaltar supermercados para furtar alimento, pelo pavor, pelo medo de morrer de fome. Então, eu queria dizer várias coisas sobre emoções. Como as emoções são o móvel da vida, como o móvel para vivermos bem, o medo, por exemplo, nesse momento, é extremamente negativo. Os filósofos, de modo geral, definem coragem como assumir o medo.
ao invés de eu negar, eu não tenho medo, ou entrar em pânico, a cura do medo é desenvolver a coragem. Eu vou fazer certos fatos, certos atos, apesar do medo que eu tenho de não acontecer. Pois bem, ao assumir a coragem, que é enfrentar o medo, nós não entramos em pânico. Se tentarmos negar a coragem, pode ser uma alimentação subrepetícia para o pânico, para a não reflexão. Emoção primária é reflexiva, é reflexa. A emoção secundária passa pelo pensamento. Então, a única maneira de controlar as emoções primárias, principalmente quando elas exacerbam com medo da morte, nós temos que controlá-la racionalmente, desenvolvendo ação. Não é entrar no quarto, trancar e ficar chorando, ficar rezando, e ficar isso, ficar aquilo, no desespero, no medo, no pavor. É dizer, tudo bem, vamos enfrentar com calma, vamos refletir. As pessoas religiosas que rezem, que pratiquem os seus cultos, é importante para o religioso participar dos seus cultos. Alguns, não adianta nada. Não adianta nada para alguns. Mentalmente ajuda outros a se controlarem. Então, o que eu queria recomendar aos meus amigos, meus queridos participantes das redes, vamos evitar o medo exacerbado. Isso leva ao pânico. Vamos canalizar a raiva, não para disputa com o meu vizinho, porque eu defendo uma coisa e ele defende outra porque ele é bolsonarista, mas eu defendo outra porque sou lulista. Nesse instante, pouco importa se eu sou lulista, se eu sou petista, se eu sou... pouco importa. Importa a saúde da coletividade, independente de qualquer facção política. Então, o que nos cabe humanamente é desenvolver atos de solidariedade que nos unam, para que uns possam ajudar aos outros. Tenho visto alguns exemplos de pessoas que sacrificam para melhorar a qualidade de vida do outro. Por exemplo, pessoas mais jovens se oferecer para fazer compras na rua, para que as pessoas mais idosas como eu, com 80 anos, que eu não preciso ir para a rua, porque para mim a doença pode ser mais letal. Ao invés do medo, eu estou tentando aqui, por exemplo, desenvolver uma consciência social que muitas vezes no pânico pode ser esquecida. E que mais ainda, na ira, na raiva coletiva, pode virar essa idiotice de panelada contra e panelada a favor. Às 8 horas é contra, às 9 horas... Isso, para mim, é puro falta de senso. A humanidade tem coisas absolutamente fantásticas, mas, felizmente, algumas coisas inacreditáveis acontecem. Por exemplo, hoje vai nos faltar dinheiro, vai nos faltar recursos para uma série de ações. Um pesquisador, estava lendo o jornal outro dia, um pesquisador de biologia na Europa ganha em torno de 1.800 a 2.000 euros. 2.000 euros, 3.000 euros, um jogador de futebol ganha no minuto. Ele ganha milhões de euros no mês, milhões de milhões no ano. Ele faz gol. Agora eu quero saber se gol, se esse dinheiro que nós aplicamos em estádios suntuosos, pagando salários fantásticos, se isso nos ajuda em alguma coisa. No livro da perestroika, me perdi agora, esqueci agora o nome do presidente da Rússia, que escreveu Perestroika, ele dizia que a humanidade é tão insensata que fabrica centenas de bombas atômicas
centenas de submarinos com ogiva atômica e chamam de armas defensivas. Não são armas que vão defender de nada. São armas que, uma vez utilizadas, vão atacar até a si mesmo, porque vão acabar com o nosso ambiente, vão acabar com a nossa natureza, na qual nós humanos somos parte. Então, eu gostaria de apelar, não pelo lado incrível, ruim do ser humano, mas pelo lado bom. O humano existiu no instante em que as emoções primárias se transformaram em secundárias e, muito especialmente, se transformaram no amor. A característica mais diferente, a única coisa que diferencia o homem dos animais é a relação amorosa. Porque a relação amorosa é que nos dá base para aprender a linguagem, para criar a cultura, para criar a família. Se não houvesse o amor, continuaríamos com as nossas emoções primárias. A nossa preocupação seria manter a vida, se defender dos predadores. Então, nós vamos muito além. É preciso que, nesse instante, a gente pratique a patologia da emoção positiva, a patologia da emoção, da alegria, da expansão na relação com o outro. O que nos fez humano foi a relação amorosa. Vou defender isso de unhas e dentes até a morte. Lembro-me o impacto que me causou a obra do padre Teilhard de Chardin, quando ele falava que o momento da humanidade era o momento da amorização. Foi no instante que apareceu o amor, foi no instante que apareceu o ser humano. Você pega hoje uma criança, se ela não for educada, se ela não for treinada a amar, provavelmente ela possa se transformar ou num psicopata, onde o amor não existe ética, ou pior ainda, numa criança autista. Então, eu vou falar, não sou religioso no sentido, não estou pregando nada, estou pregando simplesmente a lógica. Sem amor não há o humano. Então, nesse momento de uma crise profunda, é que nós temos que restaurar, reintegrar, procurar as relações de amizade, de carinho, não só com os nossos amigos, não só com os nossos parentes, mas com os nossos semelhantes, de modo geral. Tenham todos um bom instante e que as forças do mal se afastem da nossa vida e que possamos superar essa crise e sairmos lá na frente maiores do que entramos. Muito obrigado.